É o conceito lá de extinção do débito, né? Então, se o débito não foi extinto pelo fornecedor, você não pode tomar crédito. E assim, quem vai sofrer mais o impacto é justamente o público que a gente está falando aqui agora, que é o supermercadista, que é o B2C, né? Que ele vende para o consumidor final. Tomar muito cuidado, porque talvez não seja mais suficiente esse capital de giro. Exatamente. E para quem não tem, nunca, né, você falou no outro episódio, nunca foi tão necessário, obrigatório quanto agora ter esse controle financeiro, né? E lá vamos nós para mais um episódio do Conta Comigo Cast. Hoje é o segundo episódio sobre reforma tributária. Segundo de 3 episódios que nós vamos gravar sobre reforma tributária. Já gravamos o primeiro, se você não assistiu, corre lá. Estou aqui com um convidado especialista já no tema, que é o Maxwell, nosso sócio, diretor de operações. E já queria iniciar dizendo para você, supermercado, que a reforma tributária não é apenas um projeto de governo, um projeto do governo, mas é um projeto de empresa. Hoje é necessário toda uma adequação, uma reestruturação de processos, inclusive uma reestruturação da estratégia do modelo de negócio, independente do seu segmento, mas ainda mais para você que é dono de supermercado. Então fica aí que vamos ter hoje materiais aqui, conteúdos riquíssimos sobre dicas, né, valiosíssimas sobre a reforma tributária e quais as ações imediatas que você pode estar adotando aí no seu supermercado para iniciar a reforma tributária, essa transição da reforma tributária. Maxwell, mais uma vez, seja bem-vindo para a gravação desse segundo episódio sobre o tema. E o que eu disse, tá correto ou não? É isso aí, Eliabe. Obrigado, gente. Eu agradeço aí pelo Eliabe pela saudação. Agradeço também a audiência aí que está nos assistindo, com certeza. E dizer que eu estou muito feliz também de participar mais uma vez desse podcast, mais uma vez poder compartilhar esse tema aí. Gosto muito de falar, de ajudar, de trazer conhecimento, de compartilhar o que a gente sabe e ajudar os empresários aí. Continuar nesse intuito nosso. A gente não tem remuneração nenhuma para fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje. Sim. Mas a gente acredita eu acredito também muito, uma coisa muito particular minha que compartilho na empresa, acredito muito na economia de mercado, que a economia de mercado pode fazer as pessoas prosperarem, pode gerar emprego, renda, se desenvolver. Então, por isso que eu gosto muito de vir aqui e ajudar o empresário no que eu puder. Sim. Maxwell, e nós temos aí, na data da gravação deste episódio, né, agora hoje é 3 de outubro de 2025, e nós temos aí 3 meses para realmente iniciar a fase de testes da reforma tributária, como já falamos no episódio anterior. Isso. Então, 3 meses para iniciar a fase de testes. E para testar, tem que ter alguma adequação, principalmente de soft house, né? Isso. O que você diria que hoje já deve ser aí a principal preocupação aí do empresário para quando iniciar agora 2026 sem problemas aí? Eliabe, eu até comentei no último episódio, mas já, não para janeiro, mas já de imediato, dá uma ligada para o seu sistema, para a soft house. Olha, eu conversei com o meu contador, eu vi um podcast, o contador comentando que a partir de 2026 já vai ter que destacar o imposto na nota. Eu queria saber como é que tá aí, se já está adequado. Ele falou lá no episódio que já tem CST, né, que é o Código de Situação Tributária, já tem CST para o IBS e CBS, já tem uma alíquota teste, né, o sistema está adequado, vou conseguir emitir essas notas fiscais. A gente fala sempre muito da Mix Fiscal, que é uma parceira que a gente tá sempre junto, aqui mandar um abraço pro Fabrício e pra Carol. Sim. Eles já têm o cadastro de produto já com a tributação correta, né? Sim. Então, se você usa a Mix Fiscal já está preparada, mas se o seu sistema vai poder receber essa carga. Então, o passo fundamental, eu acho que nem para janeiro, é para agora já entrar em contato com a Soft House e entender com eles como que está essa questão da adequação do sistema. Exato. Inclusive, Fabrício, Toneguchi, Carol Toneguchi também estão convidados aí para participar com a gente aqui do Conta Comigo Cast, tá bom? Max, você falou, né, uma principal preocupação aí para o CEO da empresa, para os donos das empresas, já tomar essa ação, verificar junto ao seu sistema, junto à sua contabilidade, né? Isso. Se não for nosso cliente, né, junto à contabilidade, o que você precisa já ir se adequando. E tem alguma coisa que o CFO, né, ou o diretor financeiro, ou quem cuida do financeiro das empresas, no nosso caso atendemos muitos supermercados, um segmento de margens baixas,
Qual é a principal preocupação que esses CFOs ou esses diretor financeiro já tem que ter, porque vai impactar no caixa? Sim. Você já adiantou no último episódio, deixou muito bem pontuado. Cara, vai mexer na margem, vai mexer no fluxo de caixa, vai ser necessário controle financeiro. Qual é a principal preocupação aí nesse primeiro momento, os principais cuidados que o responsável pelos financeiros desses supermercados precisam ter aí? Eliabe, quem tem caixa é rei. Essa é a máxima aí. Eu acho que a principal preocupação do CFO é realmente o caixa, né? É controlar, ter em primeiro lugar, ter uma reserva de caixa, porque a apuração vai mudar muito. Você ter controle das suas despesas, né? Então, o CFO que está sempre ali focado em ver, maximizar ali as despesas, focar também na parte legal, né? Então, criar processos, por exemplo, que é uma coisa que já era básico isso, mas se torna mais importante, que é ter um processo, por exemplo, para não autorizar o pagamento de despesas sem ter nota fiscal. Isso é uma preocupação que o CFO deve ter. Para ele conseguir fazer isso, primeiro ele precisa ter um financeiro implantado. Se ele não tem um financeiro implantado, ele precisa imediatamente ligar para o Eliabe Barros e falar, olha, precisa implantar o financeiro aqui, ter controle de fluxo de caixa na minha empresa. Então essa seria a principal, eu acho que em primeiro lugar isso, ter o controle de caixa, né, ter o controle financeiro do que entra, do que sai, tudo está registrado, e também ter caixa, ter valor, reserva, ter liquidez. Por quê? A apuração ela vai ser um pouco diferente, ela vai ter início e fechamento, né, como é hoje, por competência, porém a variabilidade ela pode aumentar. Né? Hoje as empresas que estão no lucro real vão falar, esse mês eu paguei 10 mil de CMS, aí no outro mês eu comprei menos, paguei 15, paguei 20. Então a tendência é que isso possa variar mais ainda, né? Então tem a questão de o fornecedor seu não extinguir o débito, então você não vai poder tomar aquele crédito. Então, às vezes, você vai ter que antecipar um pagamento de imposto muito alto. O fornecedor não pagou imposto para o governo. Isso. Logo, meu cliente supermercado, nosso cliente, não pode se creditar do imposto do fornecedor. Não pode se creditar, não pode se creditar. A gente tem um conceito... Isso é uma encrenca danada, hein, Max? É uma encrenca danada. É o conceito lá de extinção do débito, né? Então, se o débito não foi extinto pelo fornecedor, você não pode tomar crédito. E assim, quem vai sofrer mais o impacto é justamente o público que a gente está falando aqui agora, que é o supermercadista, que é o B2C, né? Que ele vende para o consumidor final. Porque o consumidor final é a cadeia, é a última linha. Ali é que o imposto de fato é arrecadado. Se durante toda a cadeia ninguém pagou imposto, a indústria não pagou, o atacadista não pagou, o supermercado vai ter que pagar. Então isso pode gerar para ele uma consequência de caixa. Ele vai ter mecanismos ali para depois, de repente, compensar esse débito e tal, mas ele vai precisar ter caixa para não se enrascar. Sim, maravilha. Max, inclusive, eu diria, né, uma opinião minha também, o seguinte, sempre foi necessário que o empresário ele tivesse um fechamento financeiro, um controle dos financeiros do supermercado, quanto ele vende, mas quanto entra de fato no caixa dele, para onde vai esse dinheiro, quanto que sobra ou não, onde que estão os gargalos financeiros. Isso sempre foi necessário para qualquer empresa, principalmente supermercado, que é de margem tão baixa, então qualquer erro de 2, 3% já está comprometendo ali a mais da metade do lucro, né? Então, para quem já tem, mesmo para quem já tem um controle financeiro e já tem um capital de giro, vai ser necessário tomar muito cuidado, porque talvez não seja mais suficiente esse capital de giro. Exatamente. E para quem não tem, nunca, né, você falou no outro episódio, nunca foi tão necessário ou obrigatório quanto agora ter esse controle financeiro, né? Exatamente. Olha, veja bem, a pessoa trabalhava com a previsão de caixa e com a reserva, imaginando que dia 20 eu tenho que pagar o ICMS, então mesmo que eu não tenha o caixa todo hoje, até o dia 20 tem que juntar, dia 25 tem que pagar o PIS e COFINS. Né? Então, eu poderia ficar com dinheiro que era para pagar o imposto no meu caixa, girando, pagando o fornecedor, tal. E até eventualmente não pagar, mas no segundo mês eu pago os dois e tal. Exatamente. Então, eu tinha essa possibilidade de ficar com dinheiro ali. A gente já tem um dado, eu acho que você vai ter esse dado até melhor que eu, porque eu acho que mais de 60% das vendas de um supermercado hoje já é por meio eletrônico de pagamento, né? Então, imagina que 60% do que você vender já pode ser que já fique com o imposto retido. Então, o dinheiro que entra no seu caixa é muito menor.
Então, às vezes, você trabalhava, não, vou vender, dia 5 eu tenho que pagar minha folha, só que dia 5 você não vai ter mais o dinheiro que você tinha reservado para pagar o ICMS, que você pode usar ele. Porque uma parte não tem mais. Não tem mais, já ficou retido. Então, o fluxo de caixa ele vai ficar mais dinâmico e você precisa se adaptar a isso. E cada vez mais necessário, né? Cada vez mais necessário. Max, não, perfeito. E com a reforma tributária, você já colocou no episódio anterior que nós vamos trocar vão ser trocados, né? Alguns tributos, ICMS, PIS, COFINS, ISS e IPI, por outros, IBS, CBS, Imposto Seletivo e por aí vai. Isso. Como é que fica a questão da complexidade desses impostos, dito antigos pelos novos, no contexto principalmente aí do ICMS-ST, diferencial de alíquota, antecipação de ICMS, nós temos muito isso, por exemplo, no estado de Rondônia e Acre, e alguns outros estados também do Brasil. Como é que fica tudo isso? Desse ponto de vista, eu acho que é interessante, Eliabe. Ficou bom. Ficou melhor? Ficou melhor. Vai ficar melhor, né? Vai ficar melhor. Porque, assim, embora a gente vai ter que conviver com o sistema aí alguns anos, nesse período de transição, né? Mas o regime de substituição tributária, ele não vai existir mais. Não faz mais... Hoje é o grande calcanhar de Aquiles no empresário, pro empresário, pro contador, às vezes até pro fisco, né, Max? Exatamente. Então, alguns estados já têm... Você citou aí Rondônia, é um estado que já tem diminuído bastante o índice de produtos que são substituição tributária, que a fiscalização se tornou mais eficiente também e tudo mais. Mas é muito ruim para o empresário ter que pagar o imposto antes de fazer a venda. Isso na substituição tributária, né, antecipação. Então, o diferencial de alíquota, então isso aí não vai existir mais. Né? Justamente por não ter mais a guerra de estados. Isso, porque a alíquota, ela, embora os municípios ali estados têm liberdade de legislar a alíquota, ele não pode dizer, por exemplo, em Rondônia o arroz é tributado, em São Paulo é substituição tributária, no Rio é isento. Não é essa tributação, mas só a tipo de exemplo, né? Não vai ter essa discricionariedade, então vai ser tudo a mesma coisa. E a alíquota de imposto é para o estado de destino, é para o destino onde está para onde está indo. Para onde está indo a mercadoria. Então, se você tem uma indústria, um atacado lá em São Paulo que está vendendo um produto lá para Goiás, lá para Goiânia, mais especificamente, é a alíquota de Goiânia. Então, quando ele emitir a nota fiscal, já vai emitir de acordo com a alíquota de Goiânia. Então, ou para Rondônia, ou para o Acre. Então, se ele emitiu de São Paulo para Rondônia, e antes ele pagava 7%, aí chegava em Rondônia e tinha que pagar o diferencial de alíquota, né? Porque veio a 7%, aqui internamente é 19,5%, aquela coisa toda. Mas não, ele já vai vender com a alíquota de Rondônia. Então, esse diferencial de alíquota que o estado de Rondônia precisava ir atrás para receber, ele já foi pago na venda. Então não tem mais imposto na barreira. Não. Então talvez continue existindo imposto fiscal em alguns estados, mas mais por uma questão de fiscalização e tal, não vai ser necessário pagar imposto ali. O regime de substituição tributária, que também era pagar o imposto ali na fonte, também não vai existir porque ele se torna obsoleto, né? Se torna obsoleto para a gente trabalhar com não cumulatividade plena. Era uma questão que tinha muito, que era assim, isso acontecia muito para supermercado, né? A gente pegava ali, por exemplo, comprou um vinho lá da região sul-sudeste, né? Aqui para a região norte. Aí a Cefim, a Cefaz dos estados, ia lá e colocava um MVA de 150%, de 100%. Às vezes o dono do mercado não tinha essa margem de lucro. Mas tinha que pagar como mas se pagava tivesse. O imposto como se tivesse. Então, sim, desse ponto de vista, com a reforma tributária ficou melhor. Melhor no sentido até de eficiência operacional. E como é que fica isso com relação à eficiência operacional versus benefício fiscal? Como é que fica isso? Porque no modelo que ainda está operando, vamos tratar o dito modelo antigo, tem muitos benefícios fiscais, tá? A gente, né, sempre remetendo ao outro episódio, se você não assistiu, assiste lá. Então, como é que fica isso? Porque as empresas precisam ser mais eficientes. Muitos benefícios não vão existir mais, porém, alguns ainda vão existir. Então, as empresas precisam hoje, muito provavelmente, remodelar o seu ambiente de negócios, né, Max? Exatamente. Essa questão do benefício fiscal eu acho que foi positivo também no ponto de vista que iguala mais as coisas, né? Então, o governo tinha dos estados e municípios tinha muita discricionariedade para determinar benefício fiscal.
Então, um grande problema, até no estado da Bahia, isso é muito latente, aqui em Rondônia, Acre também, na maioria dos estados, que é o benefício fiscal para o atacadista. Então, o varejista, ele tentava comprar direto da indústria, ele comprava, mas aí chegava na barreira, tinha que pagar antecipação, às vezes tinha que pagar substituição tributária e tal, e ficava caro. Aí o governo ia lá e dava, por um lobby, enfim, não vamos entrar no mérito da questão, e dava o benefício fiscal para o atacadista. Aí para o varejista ficava mais barato ele comprar do atacadista dentro do estado do que comprar da indústria por questão tributária. Sim. Então isso aí também é uma coisa que desvincula, não existe mais isso, né? Então esse benefício tributário de repente por segmento ou por tipo de cliente, né? Era um benefício que era para comércio no geral, para o mesmo produto, só que se eu vendo para PJ eu tenho um benefício, se eu vendo para PF não tenho um benefício. Então isso aí também melhora. Max, um outro ponto até meu inglês não é muito forte, mas acho que o nome é split payment, é isso? Eu não vou. Split payment. Split payment. Eu não sou muito bom no inglês, não, mas podemos falar o split de pagamento. Split, né? Max, então a gente vai entrar nesse ponto agora, vamos até explorar bastante isso daqui, que é o ponto mais sensível hoje para os CFOs, para o diretor financeiro aí. Vamos colocar aí, para o dono da empresa mesmo, que às vezes está ali, mercados menores, tem que cuidar ali da operação, da compra, da venda, gestão de fornecedores e clientes e funcionários, e inclusive das finanças do mercado. Esse ponto é sensível porque a reforma tributária vai mexer, embora se promete-se que é para simplificar, de repente até diminuir a carga tributária. A maioria das pessoas, os especialistas, acham que não vai diminuir a carga tributária, né? A gente não tem nenhuma certeza disso. Você diria que vai aumentar, vai diminuir, vai impactar as finanças do supermercado? Eu acho assim, um grande compromisso do governo com a reforma tributária é não diminuir a arrecadação. Né? Então a arrecadação... E conter sonegação também, né? Isso. A arrecadação, o governo, por exemplo, se hoje ele arrecada lá 3 trilhões por ano, a meta dele é continuar arrecadando 3 trilhões. Agora, quem vai participar dessa fatia, isso aí vai mudar. Né? Então, para ramos de restaurante, a gente acha que o imposto pode ser que fique um pouco mais alto. Tentaram fazer uma contenção, reduzindo base de cálculo, não, reduzindo a alíquota, né, para esse segmento e tal. Para o supermercadista, eu vejo que pode ser que diminua se ele ter a estratégia certa. Pode ser que diminua se ele ter a estratégia certa. Mas no geral, vai ter variações. Algum setor que pagava mais vai pagar menos, um setor que pagava menos vai pagar mais, setor que tinha muito benefício fiscal agora vai ter que pagar. Mas principalmente por conta do split de pagamento, do split payment, a tendência é que se eu estou pagando, o meu concorrente também provavelmente deve estar pagando. Então, essa questão às vezes até da concorrência desleal, né, de você ter um cara ali que tem uma outra venda, um outro mercado na esquina e que paga bem menos imposto, e você sabe que o modelo de negócio dele está pautado nisso, então talvez você tenha uma concorrência mais fácil de lidar. Sim. Nesse sentido aí. Mas é um assunto denso isso aqui, cara. E uma coisa também que é totalmente possível, né, Max, a gente analisando, eu vejo que é possível sem afetar tanto o empresário que hoje trabalha corretamente. Quem trabalha de forma incorreta, sonegando, com certeza vai piorar para esse modelo de negócio. Agora, vamos colocar que hoje praticamente toda a nossa carteira de clientes trabalha supermercados no lucro real, então 100% fiscal. É possível que o governo ele aumente bastante, drasticamente a arrecadação, sem aumentar a alíquota, mas indo atrás daquelas empresas que não estavam pagando. Exatamente. E agora vai começar a pagar. Para o governo é um excelente negócio, e para o dono de supermercado hoje, que já está no lucro real, trabalha corretamente, é possível que não mude nada no sentido de carga tributária, né? Você acredita nisso também? Eu acredito, Liab, que pode ser que não mude. Eu até levantei essa possibilidade, né? Pode ser até que diminua. Sim. Dependendo da estratégia que ele adote, né? Então a gente vem conversando muito com o Leandro, né? Com o Leandro Rosadas, que hoje é a maior autoridade aí para
supermercados no Brasil. E o hábito de consumo vai mudar, né? A reforma tributária vai trazer isso aí, uma modificação nos hábitos de consumo, principalmente porque o imposto vai ficar mais transparente, né? A ideia é que se tem uma etiqueta lá com o preço do produto e o preço do produto com o imposto, né? É a ideia que se traz. Então vai mudar os hábitos de consumo. A layoutização da loja também vai mudar drasticamente. Por quê? Se o consumidor vai lá e vê esse copo aqui de vidro paga 50% de imposto. Eu não vou levar esse copo não, vou levar outra coisa. Ele vê que quem está pagando imposto é ele, não mais o mercado. Exatamente. Né? Então, se antes o copo era um produto notável, ele ficava na ponta de gôndola, talvez agora ele não fique mais, porque não é tão interessante, porque ele tem muito imposto. Né? Então a gente tem isso, tem a questão do cashback também, que a gente pode explorar mais em outro episódio. E pro supermercadista, como eu disse, se ele rever o mix dele, se ele rever o cadastro de fornecedor, a gestão de fornecedor, pode ser que ele tenha inclusive uma economia, pode ser. Eu vejo que quem se preparar primeiro pode até reduzir a carga tributária em vez de aumentar, Sim. dependendo do estado. Max, um outro ponto que eu queria ver com você cara, então, beleza. O empresário que acha assim, analisa assim, não, então trabalho, vamos imaginar o nosso cliente, né? Já trabalha no lucro real, certinho. Não é que não terá impacto, mas terá impacto no caixa, se não tiver impacto com uma maior carga tributária, mas é fato que pelo menos ele vai, que no mínimo ele vai ter um impacto no fluxo de caixa e em uma maior necessidade de capital de giro, né? Porque tem hoje alguns especialistas dizendo que é claro que tudo isso é cenário, né, projetado para o futuro. Ninguém ainda tem uma certeza disso, de qual é o real impacto, mas já se fala em ter necessidade de capital de giro de pelo menos 30 dias. Para supermercados, porque senão não consegue suportar. Então um empresário que não tem capital de giro para quase nada hoje, o que entra, sai e ele não sabe para onde vai esse dinheiro, né? Essa necessidade de capital de giro, ela realmente tende a aumentar com a questão da implantação da reforma tributária, né? Sim, Eliabe. O principal ainda, deixa eu até conceituar aqui, às vezes alguém da nossa audiência não sabe ainda, mas esse split payment, ele está baseado no seguinte princípio. A gente falou que vai acrescentar várias informações ali na nota fiscal, né? Então vai ter uma tag na nota fiscal, que é a forma de pagamento que hoje já tem, né? Mas mais vinculado ao pagamento específico, né? Igual quando a gente emite ou passa uma venda no cartão, tem um NSU da máquina, da maquininha. Sim. Aquele número vai estar vinculado na nota fiscal. Então, quando subir essa nota fiscal, já vai ter aquela nota fiscal já vai subir carimbada com aquele NSU, com aquela forma de pagamento. A gente, comitê gestor, vai definir certinho como que vai ser isso. Então, quando chegar lá no site para autorizar a nota, ele já vai ver que já tem a forma de pagamento, você já vai comunicar com a instituição financeira que está intermediando o pagamento. Para poder repassar para o fisco. Isso. Então, uma venda lá que, por exemplo, vamos trabalhar com um exemplo hipotético aqui, que era de R$120, só que R$20 era imposto, só vai cair na conta do empresário, uma venda no Pix, por exemplo, R$100, não vai cair os 120 mais. Então, esse dinheiro que ele tinha para trabalhar já não tem mais, né? Então, o governo está se aventando muitas possibilidades, tá? Mas e os créditos, conforme eu for comprando, e ter a possibilidade até de ter um sistema em tempo real, que ele vai medindo quanto você tem de crédito, sobe a nota fiscal e mede quanto você tem de crédito, vê se o crédito é suficiente para pagar, para bater aquele débito, se for, ele já baixa. Que é a apuração assistida. Isso, que é a apuração assistida, mas isso aí está longe de acontecer e... dependendo do modelo como você compra do fornecedor, se você compra no boleto, se às vezes você não compra à vista e tá vendendo, que é uma coisa que a gente sempre defendeu, né? Olha, você compra a prazo, antes de pagar o fornecedor, você já tem que vender a mercadoria. Só que do ponto de vista do imposto, você vai comprar a mercadoria, você não vai pagar o fornecedor, mas se você não tiver pago ele, o imposto você já vai pagar. O imposto da venda. O imposto da venda. E só acredita a hora que você pagar o fornecedor. Isso, então isso mexe muito com o caixa da empresa, esse sistema de pagamento, né? Antes o crédito vinha primeiro e agora o débito vem primeiro, isso. Né? Então até se fala também de uma possibilidade até se fala de um split payment simplificado, que seria ali pegar a média de créditos que a empresa tem no mês para abater e tal.
Só que assim, vai mudar. A ideia é que o governo vai garantir meios ali para que o imposto seja recolhido. Sim. Através dos meios eletrônicos de pagamento. E a gente sabe que cada dia mais os meios eletrônicos estão dominando, né? Sim. Então não vai ter muito para onde correr. Sim. Max, uma dúvida que me surgiu aqui agora, você falando aí, se for no Pix, quando fazer o Pix, o Split Payment já fica retido a parte do imposto. Sim. Se for um boleto, na quitação do boleto. Uhum. E se por um acaso, não é comum o supermercado vender parcelado, mas às vezes faz ali uma exceção, outra vende. Vamos supor ali, e se for vendido sei lá, R$1.500 em 3 vezes de 500, como é que fica essa retenção? Também em 3 meses? Isso, também em 3 meses. A apuração, assim, ela vai misturar um pouquinho do princípio de competência com caixa, mas o pagamento do imposto ele vai se dar no momento da quitação. Só que também aí o pessoal pensa, não, então vou colocar tudo a prazo e eu não recebo. Isso aí vai ter um limite, né? O governo também não vai deixar uma porta aberta para você dizer que está vendendo tudo a prazo e nunca o imposto ser recolhido, né? Então vai ter um limite também de tempo ali, que caso não haja o pagamento, você vai ter que pagar o imposto de todo jeito. Sim, mas por exemplo, Max, nesse caso aí de R$1.500, por exemplo, vamos supor que teve R$100 de impostos aí. Uhum. Então o nosso cliente, né, no caso o supermercado, ele não vai receber 1.500, ele vai receber 1.400, R$100 já ficou retido. Uhum. Então, beleza. Agora, se for em 3 vezes de 500, ele vai descontar esses R$100, no caso 33 e 33, durante 3 vezes, a cada parcela que a administradora de cartão vai pagar, ela repassa daí, Isso. descontando esses a cada R$500, Exatamente. desconta 33, paga ali 466, se eu não me engano. Isso, exatamente. As compras parceladas ali, principalmente no cartão, né, que já vai ser administrada pela empresa que faz essa gestão, né, ele já vai repassar ali pro dono da empresa, né, pro supermercadista, já o imposto, já o valor deduzido do imposto nas parcelas. Sim. Na prática, então, Max, o governo não vai receber nem antes e nem depois do supermercado. Isso. Vai ser junto. Você vai no Pix, agora, vai cair agora, já desconta agora, vai pro governo, a parte dele. Se for parcelado no cartão, vai receber em 3 vezes, mas você também vai receber, o governo também vai receber em 3 vezes. Seria isso? Exatamente, Eliabe. Só que é difícil, principalmente o nosso público aqui, que é a maioria formado por supermercadista, é difícil acontecer só uma situação. Se eu já te passar a bola em 3 vezes, você vai explicar como é que fica isso. E antecipação de cartão, como é que ficaria? É exatamente nesse ponto que eu vou chegar. Se você você não tem sempre a mesma operação. Você tem a operação, às vezes, o cara parcelando, né? Vamos dizer que ele faz a venda ali parcelada. Você tem um cara que vai e compra à vista, paga em dinheiro, paga em espécie. Você tem aquele cara que paga no cartão para 30 dias. Tem um cara que paga no débito, tem um cara que paga no Pix. E tudo isso aí vai virar uma salada. Dentro da apuração, você não sabe exatamente quanto que você vai ter de que pagar de imposto. Por isso a importância do caixa. Porque pode ser que, dependendo do seu mix, se você vende parcelado, você vai ter sempre parcelas de imposto para pagar. Se você vende à vista, você sempre no mês tem aquela parcela à vista para pagar. Só que isso aí acontece em paralelo. Não acontece só uma coisa ou só outra. Então, não dá para prever quanto você vai precisar de ter de caixa, porque as vendas acontecem em vários modelos ao mesmo tempo, entendeu? Com relação à antecipação, ela não entra você não vai antecipar, teoricamente você não vai antecipar um imposto, né? Porque você falou assim, olha, vendeu lá em 1.500, vamos dizer que para 30 dias, ele antecipou, só que quando ele vai antecipar, a administradora vai antecipar 1.500 para ele. Vai antecipar 1.400, já deduzido o juro também. Sim. Então vai cair um valor menor ainda. Então sempre vai ser no pagamento. A administradora, ao pagar, é seguro do governo. No conceito da legislação, se você olhar lá, se alguém tiver curiosidade de olhar, fala que as antecipações, né, a negociação desses títulos, ela não faz com que o imposto seja retido ali no momento. Sim. Só que eu não vejo na prática que a administradora tem lá, você fez uma venda de 1.500, a administradora sabe que daqueles 1.500, R$100 é imposto. Ela não vai te antecipar 1.500.
ela vai te antecipar 1.400 deduzido do juro. E ainda tirando tanto do governo quanto a taxa, não é nem 1.400, 1.300, 1.300 e pouco, vamos colocar assim. Isso, exatamente. Max, você está falando, inclusive, assim, pelo que você disse aí, é difícil a gente ficar prevendo os cenários reais. E tem muita ferramenta hoje, você hoje está mais por dentro, por coordenar lá a nossa operação. A gente tem, inclusive, tecnologia, né? Você comentou comigo que a Conta Comigo ela contratou uma tecnologia agora que, inclusive, tem cenários da reforma tributária, mas não é para esse cenário para projeção de caixa. É mais para a questão de, sei lá, calculadora tributária, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a importância hoje de um escritório de contabilidade que tem essas ferramentas para projeção de cenários e quais cenários é possível ou não já prever para o empresário, de repente até para o nosso cliente que assistir esse podcast está nos procurando também, às vezes quer tirar alguma dúvida. Como é que é isso? Eliabe, a gente já consegue fazer projeções mais voltado para o sentido da carga tributária. Mas o momento que ela vai ser recolhida ainda é difícil fazer porque você precisa de toda essa dinâmica financeira, né, do cliente. Isso é a importância de caixa, né, Marcos? Isso. E o split payment, ele ainda precisa ser regulamentado. Sim, né? ainda não foi. O comitê, a legislação traz a autorização para o comitê gestor. Agora, semana passada, que foi aprovada a legislação, né, no Congresso, para autorizando a criação do comitê gestor. Sim. O comitê gestor vai se reunir, ele vai lançar as normas, né, de como que vai funcionar o split payment, esse pagamento tem que ser, esse sistema tem que ser construído ainda, né, então a gente não sabe as fases de implantação. Sim. Hoje a gente faz projeções e como eu disse, a do supermercado pode ser que até se mantenha ou de repente diminua, mas muito baseado na carga tributária, mas não na necessidade de desembolso mensal do mercado. Sim. Max, com base nisso, você já deixou bem claro, né, da importância de se preparar, já de começar a se preparar. No outro episódio você fez uma analogia que eu achei extraordinária, que é, poxa, eu vou correr uma maratona em 2027. Ah, mas então 2026 ainda não preciso mexer nada para essa maratona. Cara, 2026 é o ano, talvez o mais importante, é o treino, é a preparação. Isso. Mas então eu já começo a ter que treinar em 2026? Mas em 2025 vai procurar um bom tênis, cara. Não tô tão legal da saúde, já faz alguns exames. Faz um check-up. Exatamente. E qual que é hoje o maior risco, na sua visão, do empresário ficar parado e não se mover com relação a isso? E qual a importância desse empresário, dessas lideranças que estão à frente das empresas, de se situar mais sobre o assunto reforma tributária? Qual a importância desse preparo, né? E qual o risco do não preparo? Exatamente. Eliabe, a gente muito discute até a questão assim se na reforma tributária vai pagar mais imposto ou menos imposto, né? A gente até comentou a grande preocupação do empresário, né, Marcos? Preocupação. Uma coisa que eu posso afirmar é que nesse sistema que a gente falou de não cumulatividade plena, o débito de imposto ele vai ser apurado. Isso aí é fato. Quando você vender a mercadoria, a gente já falou de split payment, que a venda vai ser em tempo real, que as operadoras de cartão, de meios eletrônicos, até as operadoras de marketplace, né, quem vende pelo iFood, vende por essas plataformas, elas também vão ceder essas informações para o governo, né, vão ser obrigadas a ceder. Então é praticamente impossível que na sua venda não seja debitado o imposto. Então qual que é a grande questão? É correr atrás do crédito. O governo ele está fazendo, a gente coloca assim o governo, mas não colocando como um bicho papão, né? É a realidade dos fatos. A gente tem que jogar o jogo que tem que ser, que tá proposto. A legislação ela impõe todos os mecanismos ali e o governo, a Receita Federal, o Comitê Gestor do Simples, ele vai fazer todos os procedimentos para garantir que o débito seja apurado. O crédito cabe a você. Você que tem que ir atrás do crédito, você tem que revisar seus fornecedores, ver se eles estão regular ou não. Eu até brinquei também um exemplo assim, hoje quando você vai... vou comprar num grande distribuidor aqui, né? Vou começar a comprar. Eu quero comprar de você. O vendedor chega lá e fala, não, beleza. Mas para me abrir o seu cadastro aqui, eu preciso do seu balanço, relação de faturamento,
Isso do fornecedor. O supermercado pedindo para o fornecedor. Não, o fornecedor, né, o distribuidor pedindo para o supermercado. Isso hoje, né? Isso hoje. O supermercadista quer comprar no Atacadão, sei lá, qualquer outra grande distribuidora aí. Sim. Fala, não, me dá a relação de faturamento, seu cartão CNPJ, pra conceder ou não crédito, a sua inscrição estadual para ver se está tudo ok, aí ele te concede o crédito. A gente vai partir para um modelo de que provavelmente, quando você for comprar, você que vai ter que pedir essas informações. Olha, me dá aí as suas certidões de débito. Vamos ver se você está quitando seus débitos junto ao governo. A gente tem uma possibilidade ali também. Mas por que isso? Porque se ele não pagar, se ele não extinguir o débito dele, você não pode tomar o crédito. Você vai assumir o pagamento do imposto total. Mas eu confesso que eu fiquei com uma dúvida com relação a isso daí. Que é o seguinte... Hoje, vamos imaginar grandes distribuidores, nessa mesma linha que você está aí. Vou comprar de um distribuidor XPTO, grande distribuidor. Vou pagar no Pix ou no cartão. Muitos supermercados hoje têm um cartão corporativo para compras. Sim. Mas seja no Pix, ou boleto, ou cartão. Já entra na questão do split payment. Sim. Então já foi pago. Isso aí ou vai ser, isso aí é fato, porque o empresário sabe que ele vai pagar por meio eletrônico, logo vai ser retido esse imposto. Mas mesmo o empresário tendo débito, ele pode atrapalhar nesse contexto aí? Essa parte aí, para mim, que eu fiquei com bastante dúvida ainda. Não, mas eu digo assim, Eliabe, porque acontece também, obviamente, nessa relação B2B aí, que é do varejista com o atacadista ou com a indústria, ele paga às vezes no cartão ou no Pix, mas não é a mesma proporção de que quando é com o consumidor final. É uma proporção muito menor. Hoje a maioria das vendas, das compras dos varejistas, ela acontece via boleto bancário. Sim. Ela acontece via boleto bancário ou acontece via outros meios de pagamento. Às vezes no cheque, alguns ainda fazem, ainda fazem no cheque e tal. E às vezes a gente já tem exemplos aí, às vezes quando vai lá fazer a entrega, eu já vi, né? Hoje não é tão comum, mas alguns caminhões de entrega até ter cofre para receber ali, ele recebe do cliente, coloca dentro do cofre ali do caminhão de entrega. Seja dinheiro ou cheque, né? Isso, seja dinheiro ou cheque. Então, a possibilidade de você ficar sem o crédito é grande porque não é tão difundido o meio de pagamento eletrônico. E cartão de crédito, ele tem um limite, por mais que a empresa seja uma empresa robusta, ele tem um limite ali, você não consegue. E se você compra no cartão, por que muitas empresas não compram no cartão do distribuidor? Porque o distribuidor atacadista em geral tem uma margem baixa, se você for comprar por isso aí, ele vai colocar a taxa. Ele vai colocar a taxa em cima. Porque então, a taxa de boleto é bem menor, só da emissão, né? Exatamente. Então tem todo um contexto. Então o fato de saber se o cliente, se o fornecedor está regular, é para garantir que o débito vai ser extinto. Mas no caso, vamos imaginar um supermercado e que 80% da compra dele é no Pix, cartão ou boleto. Logo, pelo menos esses 80% das compras vão sim passar ali pelo split payment e o imposto vai ser retido. Exatamente. Aí nesse caso não teria risco. Então seria mais estratégico o empresário focar compras, na medida do possível, por meio de pagamentos eletrônicos. Cara, eu diria que não, Eliabe. Não. Assim, do ponto de vista tributário, sim. Do ponto de vista tributário seria bem mais eficiente. É uma opinião pessoal, assim, analisando o cenário. Do ponto de vista tributário, sim, mas do ponto de vista estratégico, não. Porque a gente tem sempre a tendência de melhorar o fluxo de caixa comprando, tendo um certo prazo de pagamento e conseguindo vender casando com esse prazo de pagamento. Então, se eu já compro e já pago no Pix, para quando a mercadoria chegar, o imposto já está pago, automaticamente eu vou ter que ter uma necessidade de caixa maior. De capital de giro maior. Vou ter que desembolsar maior. Se eu parto para o cartão, eu vou ter que assumir fatalmente o custo da maquininha. Da despesa taxa, financeira ali. A despesa financeira. E se for no boleto? Se for no boleto aí já não tem, né? Mas aí no boleto é só quando eu liquidar o boleto. Então você vende, tem o débito, compra
Isso. Quer dizer, e compra, mas vai ter o crédito só quando liquidar o boleto. E essa questão do boleto não está bem clara também, se ele vai entrar como meio eletrônico de pagamento. Sim. Isso aí eu não tenho certeza. Sim. Se quando eu liquidar o boleto, o imposto já vai ser automaticamente pago. Se não seria só cartão e Pix, porque aí uma outra administradora de recursos é uma outra dinâmica, né? Sim. Então, a necessidade de você comprar de fornecedores idôneos é gigantesca. Gigantesca porque você talvez não vai ter o crédito ali na hora de fazer a sua apuração. Aí você vai arcar com todo o imposto da cadeia. Show, maravilha. Max, estamos aqui partindo agora para o encerramento desse segundo episódio. Lembrando que temos mais um episódio sobre reforma tributária, de uma série de 3. É claro que teremos mais, né, Max? Mas Sim. por enquanto, essa primeira leva, digamos assim, nós estamos gravando 3 episódios especificamente sobre a reforma tributária. Esse é o segundo. Se você não assistiu, volta, assiste lá o primeiro podcast também, o primeiro episódio, assim como em breve já estaremos disponibilizando o terceiro podcast dessa série inicial. Max, para o CFO, o gerente, o comprador, digamos assim, do supermercado, que mensagem você deixaria, mensagem final para eles, o que eles devem levar para a próxima reunião já com a diretoria da empresa sobre reforma tributária? Juntando o que a gente disse aqui, o que é o principal ponto que ele deve levar como pauta de reunião junto à diretoria do supermercado agora? Eliabe, eu acredito assim firmemente de que o supermercadista, o empresário, pode ganhar muito dinheiro com a reforma tributária. Eu acredito de verdade nisso. Por quê? Você está indo para um ambiente de alta complexidade. Aquele que se adaptar às regras do jogo, ele vai ter um destaque maior. Que se adaptar primeiro, né? Que se adaptar primeiro e que ter a estratégia correta, ele vai ter um destaque maior no sentido de que aquilo que eu falei, né? O débito do imposto ele vai ser apurado fatalmente. Mas e o crédito? Como que eu vou fazer? A minha gestão de fornecedores, como que eu vou fazer? A minha layoutização na loja, como que eu vou fazer? Que produtos eu vou promover para venda e tal? De quem que eu vou comprar? De que maneira que eu vou comprar? De que maneira que eu vou pagar? Tudo isso aí vai impactar. Então, esse caos, vamos dizer assim, essa complexidade, eu acho que cria oportunidade. E ele diminui muito para quem está se preparando. Exatamente. Então, se você tem lá, por exemplo, vender 1 milhão, a alíquota de imposto é 20, você vai ter 200 mil ali de débito. Isso aí é certeza. Você não vai ter, e o seu concorrente também vai ter, todo mundo vai ter esses 200 mil de débito. Agora, vamos correr atrás do crédito? Quem correr atrás do crédito e conseguir achatar, 200 mil, conseguir aqui 180, eu vou ter que pagar 20. Ou tiver um capital de giro para isso? Isso, exatamente. Então, o que eu deixaria de conselho para ir para essas reuniões é começar a cuidar dos fornecedores, ver de quem você está comprando, se esse fornecedor está regular, se não é um fornecedor clandestino, se é um fornecedor que está ali cumprindo com as suas obrigações. Não basta vender o produto, você tem que saber a origem. O sistema ele foi construído para que o imposto seja pago, né? Ele foi construído transferindo essa responsabilidade principalmente para quem vende para o consumidor final. O imposto precisa ser pago, ele vai ser pago. Agora cabe a você montar as estratégias ali para que ocorra a não cumulatividade plena, que você pague mitigar os efeitos negativos, isso, para que você pague o imposto sobre realmente o valor que você agregou. No final das contas, a ideia é que se você compra um produto por R$100, você vende por 200, mas de fato a sua margem líquida é 20, você tem que pagar o imposto sobre 20. Então aquele empresário que compra o produto por 100, tem uma margem líquida de 20, mas só consegue comprovar 50 de despesa, ele vai pagar o imposto sobre a diferença, sobre 50. Enquanto aquele outro que consegue comprovar, paga o imposto sobre a diferença de 20. No final das contas é isso, então é se preparar para esse cenário. Show. A mensagem seria, leva para a diretoria que o preparo é necessário e de forma imediata, né, Max? Exatamente. Eu queria me dirigir agora aqui também, Max, para a nossa audiência. Se você que está nos assistindo ainda não é inscrito, poxa, inscreve no canal, dá essa moral pra gente, isso nos ajuda, nos incentiva bastante. E siga também as nossas demais redes sociais, né, da Conta Comigo Before, LinkedIn, Instagram, nosso canal do YouTube, temos aí nosso site, nosso portal também, né, um blog com muito conteúdo, praticamente 2 publicações diárias
tá? Muito conteúdo, inclusive sobre reforma tributária também no nosso portal, que é o portal.contacomigob4.com.br, e o nosso site é institucional contacomigob4.com.br. Nos siga nas nossas redes sociais. E Max, suas considerações finais, e da minha parte já te agradecendo mais uma vez, parabéns aí pela clareza, por trazer um conteúdo tão rico, tão complexo ao mesmo tempo, mas de uma forma mais simples, que você trouxe aqui para a linguagem, principalmente da nossa audiência, os nossos clientes também. É muito importante essa simplicidade para o entendimento desse empresário. Mais uma vez, obrigado, e fique aí as suas considerações, a mensagem final. É isso, Liab. Eu acho que a reforma tributária traz um cenário de estreitamento da relação entre o varejo e o governo e a arrecadação tributária. A possibilidade de sonegar, de fugir do imposto, ela é muito grande. Então, o que nos resta é se adequar às regras do jogo e fazer um trabalho sério, um trabalho honesto. Eu costumo dizer também que se você tem um negócio que não dá para pagar imposto, esse negócio não é bom, né? Porque é uma obrigação que a gente tem. A gente pode se questionar se esse imposto ele vai ser bem destinado ou não. Isso aí é uma outra questão. Mas é um custo, faz parte do custo do negócio, o custo tributário. Então, se o negócio não dá para pagar imposto, não é um negócio bom. Agora, tem as maneiras de você pagar um imposto mais justo possível. O mais justo possível. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos, e ter a sua lucratividade. Então, fazer o planejamento tributário e também ter os números ali financeiros na mão para ver onde estão os gargalos. E qual é o impacto real financeiro, né, Max? Porque a projeção é uma coisa. Exatamente. Agora, o que está afetando no caixa de fato é outra, né? Exatamente. Então, a gente já construiu muitos cenários aí, né, que às vezes a gente pega os números da empresa para analisar e o empresário, ele tem a certeza de que o problema dele é o imposto. E quando a gente vai ver, pega os números financeiros, não é o imposto. E nós já temos certeza que não é. Isso, não é o imposto. Às vezes é a folha que está alta, às vezes é a despesa que está alta, às vezes é a compra que não é boa, tem muita perda. Então tem outras situações. O imposto faz parte do jogo, sim. É um grande custo ali que precisa ser gerenciado, mas não é o único. E para quem quer saber mais sobre o tema, só entrar em contato aí com a Conta Comigo que a gente explana tudo. Conta comigo e siga a gente aqui para mais conteúdos aí. Um abraço. Valeu.